Shabbat Shalom a todos. Uma paraxá Ler Lehá, como eu já iniciei, uma paraxá muito poderosa, que está aí em Gênesis, a partir do capítulo 12, versículo 1, indo até o capítulo 17, verso 27. Uma paraxá muito grande, meus irmãos, muito grande. Não vou me ater em todos os detalhes, como eu falei, vou me ater apenas nessas questões da bênção material que Abraão teve. A Haftará está em Isaías 40, uma Haftará importantíssima também, do versículo 27 até o capítulo 41, e Mateus capítulo 5, que é o sermão das bem-aventuranças. Meus irmãos, não conseguimos entrar também aqui neles, mas eu confesso para vocês, as bem-aventuranças são características do nosso pai Abraão, não tenho dúvida. Leiam em casa com calma, depois desse estudo, leia Mateus capítulo 5 e identifique se ali ou não está todas as características do nosso grande patriarca, Abraão. Então, meus irmãos, interessante essa palavra, por quê? A história de Abraão, ela começa no finalzinho do capítulo 12, né? Nós estamos agora no capítulo 13, a paraxá começa em Ler Lehá, mas no finalzinho do capítulo 11, na paraxá Noa, aparece alguns insights a respeito de quem é Abraão, né? De quem era o seu pai, qual a idade que ele tinha quando se casou com Sara, onde que ele habitava. Mas falta muito detalhe entre um capítulo e outro, muito detalhe. Como que o Eterno conheceu, como que Abraão conheceu o Eterno? Como que foi esse relacionamento? Porque de Noé, nós temos algumas referências interessantes. Noé era um homem justo, não era? Que falava assim? Um homem justo, que amava, que andava nos caminhos do Senhor. Tem alguma característica, a palavra dá uma característica de Noé. Mas de Abraão em si, essas características não são muito bem evidenciadas na sua origem. Nós vamos ver essas características ao longo do texto. Entretanto, como foi a vida do patriarca em sua vida cotidiana? Como era a sua vida de casamento? Como que se deu o encontro com o Eterno? Lembra na paraxá que quando Moisés encontra com o Eterno, não existe ali algumas trocas de credenciais? O Eterno chega assim: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, você percebe ali que está criando um relacionamento. Mas, entretanto, com Abraão, essa narrativa bem explicitada não foi muito bem clara, mas a gente vai encontrar esses elementos em outros pontos. Então, como Abraão conheceu o Eterno, a exemplo de Moisés, não tivemos muito claramente esse texto. Mas, prosseguindo, o que a gente vê? Começa o texto aí, vamos abrir a nossa Torá, em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, o texto. Eu projetei o texto e diz aí: E disse o Eterno a Abrão, anda de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei, e te engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoares, amaldiçoarei, e serão benditos em ti todas as famílias da terra. E foi-se Abrão como lhe falou o Eterno. Então aqui a gente percebe o seguinte: as bênçãos de Deus são eternas, as alianças de Deus são eternas, né? Então nesse capítulo a gente já vê que existia sim um conhecimento recíproco entre os dois. Abraão, de repente, no capítulo 12, já recebe todas essas bênçãos. Anda na tua terra, da tua parentela, vai para a casa do seu pai e te farei uma grande nação. Espera aí, o que aconteceu atrás? Como foi esse relacionamento? Ela já começa de uma maneira muito intensa essa relação. E qual que foi, uma pergunta que faço, qual foi a motivação que o Eterno deu para dar essa grande bênção para Abraão? É a pergunta. Meus irmãos, a nossa vida tem que ter perguntas. Nós somos movidos por ela, não somos? Através da pergunta que nós saímos da nossa zona de conforto. A Torá,
ela não menciona explicitamente como era esse relacionamento, dá algumas pistas. Mas existe uma característica que está marcante nesse texto e que ninguém pode negar, que é a obediência. A obediência. Uma obediência aparentemente cega. Uma obediência que não tem questões. Abraão, ande, eu vou. Abraão, fique, eu fico. Uma obediência, meus irmãos, que serve de exemplo para mim, serve de exemplo para você. De modo que Ler Lerar diz justamente isso. Vai, movimenta. Anda, Abraão, sai da sua zona de conforto. Não sabe para onde ir, mas vai, porque eu estou te mandando ir. Vai, recrie, construa, faça uma nova jornada. Faça isso, Abraão. Siga os meus planos. Agora, é interessante, quando a gente começa a comparar os dias que vivia Abraão e os nossos dias, é uma pergunta que eu faço novamente para vocês. Vocês andariam com estranhos hoje, nos dias de hoje? Não. Imagina num tempo em que se existia uma nação completamente politeísta, idólatra. Você andaria com qualquer um? Você estaria andando com qualquer um? Jamais, nos dias de hoje. Quanto mais em Abraão. Olha lá, em meio a uma nação politeísta, o patriarca sabia quem era o Eterno. Isso aí nós não temos dúvida. Existia um relacionamento antes com eles. Olha que interessante o que está aí no versículo, em Gênesis capítulo 18, no verso 17. O que diz aí? Gênesis capítulo 18, a partir do verso 17. E disse o Eterno: esconderei de Abraão o que farei. Pois Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas por meio dele todas as nações da terra. Aí já começa um detalhe, porque eu o conheci. Ele sabia quais eram os atributos que Abraão tinha. O Eterno estava namorando com Abraão, porque eu o conheci. E eu sei que ordenará seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno, para fazer caridade e justiça, e realizar o Eterno sobre Abraão o que falou com ele. Interessante, meus irmãos, que existia sim um elo, eles se entendiam. Abraão se revelava ao Eterno, o Eterno se revelava. É assim que você não conhece um amigo? Você vai se conhecendo, vai apresentando as suas credenciais e vai vendo essa troca. Interessante. E um detalhe muito importante aqui nessa paraxá é o seguinte, que Abraão, ele observava a Torá do Eterno. Mas como assim? Como assim? Mas a Torá não foi dada no Monte Sinai? Como que o patriarca poderia ter acesso aos escritos sagrados? Quem era que ensinava Abraão a respeito da Torá, da lei de Deus, do reino? Quem que era esse, como se diz, intermediário? Quem que estava ensinando a lei de Deus para Abraão? Convido a todos vocês a assistirem uma palavra fantástica do Rabino Mateus. Nós vamos colocar aqui na tela, que é quem foi Melquisedeque. Malquisedeque. Paraxá importantíssima. Dentro da Paraxá Ler Lerar, é um outro corte que o Rabino Mateus dá a respeito sobre esse assunto, que é muito importante a gente entender. Porque Melquisedeque é uma figura central. Então, Abraão guardava os mandamentos de Deus. Olha o que diz em Gênesis capítulo 26. Abra comigo. Gênesis capítulo 26, a partir do verso 2. Gênesis capítulo 26. E o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desças ao Egito, procure estabelecer-se na terra em que eu indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras que confirmei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tomarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhe darei, darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque, aí vem um detalhe, Abraão me obedeceu e guardou todos os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis.
já tem uma dica importante aqui para a gente entender como foram esses 75 anos de Abraão que estavam, aparentemente, em 2 capítulos aqui, desconhecidos. Ele passou estudando a lei de Deus. É por isso, meus irmãos, que Yeshua também não anula nenhuma. Para a Brit Hadashah dessa semana, em Mateus capítulo 5, Yeshua fala a mesma coisa. Não penses que eu vim anular a lei. Pelo contrário, eu vim cumpri-la integralmente. Eu vim cumpri-la tudo. Como o próprio patriarca Abraão assim diz. Construir um fluxo aqui, importante para a gente entender, esse mover da bênção de Abraão, né? Ora ele está num local, ora ele está indo para outro. Então, perceba na tela, ele está saindo nesse momento, a partir do verso 4, capítulo 12 ainda, que ele está em Harã, está indo para Canaã. Olha que interessante o que diz o texto. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 4. E foi-se Abraão, como lhe falou o Eterno, e foi com ele Ló. Abraão era da idade de 75 anos, na sua saída de Harã, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Lote, o filho do seu irmão, e todos os bens que haviam ganhos, e as almas que haviam adquiridos em Harã, e saíram para a terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Interessante aqui o contexto, ele sai e entra, né? E ele traz consigo bens, ele traz consigo riquezas que adquiriu em toda a sua vida, né, antes de chegar a Canaã. Então ele já traz consigo capital, ele já está capitalizado. Agora é interessante uma palavra em hebraico, que é Eretz Heifetzet. Não sei se vocês sabiam, mas o povo judeu, ele tem esse conceito de ser terra, povo, terra. Né? É um povo, mas o conceito, ele se dá como terra também. Além de ter uma terra de Israel, o povo também é considerado por terra. Olha que interessante. O povo judeu também é conhecido como povo Eretz Heifetz. Povo terra, também falado em deleitoso, né? Um adjetivo. Povo terra, povo de quê? Dos tesouros. Povo dos tesouros. Quem diz isso é Malaquias. Olha que interessante. Malaquias capítulo 3, no versículo 12. Olha que interessante referência que tem em Malaquias. Todas essas nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Vós, se dirigindo a pessoas, vós serei uma terra deleitosa, uma terra de tesouros, riquezas. Vós, carne, serão terras de tesouros, assim diz o Senhor dos Exércitos. Espera aí, aqui, isso, justamente. E é interessante, pessoal, que o ser terra é muito bacana, porque a terra está repleta de tesouros, não é mesmo? Mas onde estão esses tesouros? Aí que está a grande questão. Baal Shem Tov, que foi um dos idealizadores da Rabat, ele tem uma palavra muito bacana sobre isso. Ele fala que na terra existem muitas riquezas, mas se você não sabe aonde cavar, você vai encontrar apenas pedras, pântanos e pedregulhos. Ele diz que os rabinos, né, o Eterno, é o geólogo da alma. Aleluia, não é? Se nós somos terra, ele é o nosso geólogo, ele sabe a nossa natureza, ele sabe aonde devemos cavar para encontrar as maiores riquezas. De modo que as riquezas estão num plano e nós precisamos do Eterno para descobrir onde que elas estão. Então é uma mensagem muito interessante. E nós temos também uma dica nas nossas mãos, né, pessoal? Nós temos um mapa. Nós temos o mapa do tesouro, que é a Torá. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Porque o mapa ele já nos deu, o Eterno nos deu o mapa. Ali estão, meus irmãos, todas as... Ou melhor, aqui, né? Aqui. Porque ela se apresenta todos os Shabats para nós. Já pararam para pensar o poder que tem isso, meus irmãos? Há 2000 anos esquecida.
esquecida do seio da igreja, de repente ela volta. Esse tesouro passei, e não sou eu que estou dizendo isso, é Davi, é o salmista. Olha o que diz o Salmo 119. Salmo 119, versículo 12, para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e prata. Prata, não existe riqueza maior do que essa, meus irmãos, não existe na terra, não existe. Yeshua tem uma parábola fantástica a respeito dos tesouros escondidos, depois leia, se não me engano, Mateus capítulo 17, ele fala que um homem feliz encontrou um tesouro, vai na cidade, vende tudo o que tinha e compra aquele terreno onde estava o tesouro para contemplá-lo. Eu lembro que há 12 anos atrás, quando eu vim para cá, eu escrevi para o Rabino Marcelo assim, Rabino, eu sou aquele homem que encontrou aquele tesouro. Eu vou vender tudo que eu tenho e vou vir aqui para contemplar essa riqueza. Essa riqueza. Eu não quero comprar o edifício, não. Não é o edifício, não é o imóvel, mas é uma riqueza que brota, que sai daqui todas as manhãs. Essa é a riqueza. Salmos 19, 10 também, maravilhoso, diz, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que os favos, do mel e destilado dos favos. Então é disso que nós estamos falando, meus irmãos. Essa é a primeira riqueza. Essa é a primeira riqueza que o nosso pai Abraão tinha livre acesso. Nós precisamos também ter livre acesso a essa riqueza. Entretanto, mas a terra estava em fome. Começou a ter crises. Olha o que diz aí no versículo 12. Em meio a toda essa beleza, houve fome na terra, e desceu Abraão do Egito para morar ali, porque era grande a fome na terra. Foi quando se aproximou para entrar no Egito e disse a Sarai, sua mulher, eis que agora sei que és uma mulher formosa à vista. E será que, quando te virem os egípcios, dirão, sua mulher é esta? Matarão a mim, e a te deixarei viver. Diz então que és a minha irmã, para que seja bom para mim e para ti, e viverá a minha alma por tua causa. Olha que interessante. É uma característica também que eu quero chamar a atenção de vocês, é encontrar nas crises oportunidades. Isso é um grande diferencial também para conseguir a prosperidade verdadeira, né? Vamos falar da prosperidade de Deus. É encontrar, em meio a crises, meus irmãos, grandes oportunidades. Precisamos entender esse contexto, porque o Brasil, nós vivemos constantemente em crise, não é? Eu acho que constantemente somos ensinados diariamente a viver em constante crise. A coisa não estabiliza, a hora vai para cima, cai, e estamos naquela montanha russa. Então, a palavra crise para a gente já é um pouco conhecida. E Canaã aqui já era reconhecida pelas suas fraquezas materiais, né? A Canaã não tinha rios. Quer dizer, a riqueza de um país, na antiguidade, estava muito ligado aos mananciais de águas, que sempre foram escassos até hoje. Haja visto o Rio Jordão, é um pequeno corguinho, né, como se diz aqui no nosso dia a dia, é um pequeno córrego que desce do Golã, pessoal. Armazena-se na Galileia, uma grande represa, e daí abastece para Israel, mas é uma quantidade muito pequena de água. E já fizemos estudos aqui, alertando que é mediante as fraquezas que encontramos as grandes oportunidades. Não é em meio à abundância que encontramos o valor, pelo contrário, é na escassez, é quando falta água aqui na nossa cidade que você percebe o valor dela. Se você está constantemente em escassez, você dá valor correto às coisas. Então, esse é um conceito importante também. Entretanto, entre muitas fragilidades e pontos fracos nessa situação, Abraão encontrou um grande ponto forte e uma grande oportunidade. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. A beleza, ela precisa de ter um comparativo, né? Abraão aqui, em meio a essa crise de abastecimento, ele descobre uma coisa muito interessante. Olha o que ele diz aí.
Foi quando se aproximou, no versículo 11, está dizendo aí, foi quando se aproximou para entrar no Egito e disse Sarai a sua mulher, eis que agora sei que é uma mulher formosa à vista. Opa! Então, eu entendo que Abraão vivia em uma terra onde todas as mulheres eram belíssimas. Agora, quando ele começa a entrar no Egito, ele fala, não, todas são feias. Nenhuma se equivale a ti, meu amor, nenhuma. Opa, então ele começou a ver o quê? Oportunidade. Tem muita gente que fala, não, minha mulher não pode ser bonita não, porque vai me dar trabalho. Não, meus irmãos, o pai Abraão entendeu de forma diferente. Uma mulher bonita é uma grande oportunidade. A sua mulher é uma grande oportunidade, pastor Jorge. Dê a ela um banho de lojas. Invista. Ah, tá vendo? Eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu estou falando aqui, mas eu tenho problema. Invista. Dê um banho de lojas. Dê um spa. Academia, pessoal. Pessoal, Abraão viu assim. Eu estou falando o que a Torá diz. Abraão diz isso. E eu estou falando aqui para vocês. Olha lá. E dirão, sua mulher é esta. Sua mulher é esta. E matarão a mim. E a ti deixar-te-ão viver. Diz então que a minha irmã, para que seja bom para mim e por ti, e viverá a minha alma por sua causa. Olha só. A beleza de Sara trouxe salvação. Já pararam para pensar nisso? Interessante. Só que aqui também tem um outro conceito importante para a gente entender, é que em meio à diáspora, em meio ao povo de Israel fora da sua terra, Abraão também nos ensinou a entender as leis locais. É importante a gente entender isso. Nós estamos fora de Israel, nós não estamos na terra de Israel. Nós precisamos entender as regras, as leis que regem esse local. E Abraão descobriu essa lei verosa, essa lei maligna, que ele seria morto. Então ele entende. Agora, por que ele entende isso? Porque a Torá, meus irmãos, que ele estudava e que nós estudamos também, não nos ajuda apenas a discernir as coisas boas, mas também o mal. Entende? Por isso que a Torá ela é importantíssima para a gente, porque você não sabe somente o bem, você sabe também aquilo que é o mal. Sabe quem que diz isso? Hebreus capítulo 4, no versículo 14. Olha que interessante. Mas o alimento sólido, está vendo? Quando a gente fala de Torá, de lei, de profeta, desses contextos judaicos, a gente está falando de coisa sólida, não é leitinho. A gente está falando de coisa sólida, porque o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também para o mal. Por isso que é um livro importante. E aí, em meio a uma crise completa, Abraão encontrou pontos fortes e grandes oportunidades. Eis que agora sei que és uma mulher belíssima à vista. Muito bom. Achei uma ótima qualidade, uma ótima característica do nosso grande patriarca. Vamos lá, avançando mais no capítulo 14, ainda no capítulo 12, no verso 14, o que acontece? Em meio a essa beleza, né, que Sara representava ali para a terra do Egito, diz assim: e foi ao vir Abraão ao Egito, e viram os egípcios a mulher que era muito formosa mesmo. Está vendo? A beleza tem que ser comparada. Se todas são belas, não tem diferença. Mas Sara era muito mais linda que as egípcias. E viram os ministros de Faraó e gabaram-se ao Faraó, e foi tomada a mulher para a casa de Faraó. E a Abraão, olha que interessante agora, fizeram bem por causa dela. E teve ele rebanhos, vacas, asnos, servos e servas, e jumentas e camelos. Existem algumas interpretações, Rabino, eu encontrei nos livros, que isso é o dote. Isso em Israel ainda existe, o dote. Por exemplo, se ela é minha esposa, eu teria minha vida acabada. Mas se eu sou irmão da família dela, eu recebo bens. Eu recebo riquezas com isso. Não sei se isso foi premeditado, não sei se isso foi premeditado, mas
existia uma troca, tinha uma troca. Só que existia uma condição que não foi muito bem claro durante essa troca. É que nenhum fio de cabelo dela poderia ser tocado. Nenhum. Nenhum. Quem a recebeu não sabia disso. Nenhum fio de cabelo pode ser tocado nesta, porque ela é uma especial. E aí o que acontece? No versículo 17, e infligiu o Eterno a Faraó e a sua casa grandes pragas por causa de Sara, mulher de Abraão. Pessoal, não sabemos qual foi a praga que o Eterno lançou sobre Faraó, mas eu tenho certeza que foi mais eficaz e mais eficiente do que as 10 pragas depois do Egito. Ele tomou nojo da mulher, não quero essa mulher, manda essa mulher para lá, não quero saber dessa mulher. Então foi algo que o Eterno mexeu lá em algum lugar bem específico de Faraó. Então foi uma atacada certíssima. E aí o que acontece? Depois desse nojo, né, Faraó se enoja, não quero essa mulher. Abraão, toma essa mulher, não quero ver essa mulher mais. O que acontece? Faraó devolve Sara, só que não recolhe o dote. Então, Abraão recebe a sua esposa e aqueles bens que haviam recebido e segue rumo para Canaã. Conseguiram perceber? Conseguiram perceber uma questão aí que está entre o texto, mas quando a gente analisa o texto de uma maneira mais quieta, a gente consegue ver algumas coisas que aconteceram. Voltando agora para o versículo 13, para o capítulo 13, verso 1, aí eu desenhei o fluxo, né, do Egito para Canaã. Então agora Abraão, já com posses, com riquezas multiplicadas e com sua esposa querida, intocável, voltam para Canaã. E aí o que acontece nesse texto? E subiu Abraão ao Egito, ele com sua mulher, que a possuía, e o que possuía, Ló com ele para o sul. E Abraão estava o quê? Muito carregado em prata e ouro, de modo que a terra não era capaz de sustentá-los. Puxa vida! A terra não podia sustentá-lo, pois estarem juntos os dois juntos, Ló e Abraão, pois seus bens eram muitos e não podiam ficar junto. E houve briga entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E o cananeu e o perizeu vieram então na terra. Pessoal, aqui tem uma questão muito importante que a gente precisa entender, que é a dificuldade de se administrar os capitais excedentes. Espera aí, Abraão, não sabemos quantas vezes duplicou o seu capital nessa ida para o Egito, não sabemos quanto, mas o texto é claro, a terra estava impossibilitada de administrar tantas riquezas. E aqui nascem alguns conceitos importantes também a respeito da administração de estoques. Já pararam para pensar? Como que você vai mover todas essas riquezas? Isso é um princípio de administração fundamental, de como administrar. Você sabia que a Bíblia, ela nos dá vários exemplos a respeito dessa administração de estoques? Isso é um princípio elementar de administração, pessoal. O estoque tem muito essa direção. O que eu vou usar para o futuro, né? Não é assim? Por que hoje o ser humano ele corre nessa busca de acúmulo de capital desenfreadamente? É muito porque não tem esse limite, não tem essa visão da frente. Né? Os faraós acumulavam tantas riquezas nas pirâmides e guardavam ali dentro as riquezas para a ressurreição futura. Então, a Bíblia nos dá vários exemplos de administrar estoques, de administrar capital. O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é de José do Egito, não é? Ele não teve uma informação privilegiada que haveria um tempo de crise ali, de fome, 7 anos de fome, e ele não soube administrar aquela demanda para que houvesse vida no Egito. Um princípio de administração. Moisés também, na construção do tabernáculo, Moisés, pessoal, tinha uma lista de materiais. O que vai ser necessário construir esse tabernáculo? Ele sabia item, quantidade e a descrição. E aí no texto fala, espera aí, o
pessoal está dando mais do que precisa, Moisés. Não, interrompe, porque eu sei, eu tenho um propósito com isso aqui. Eu sei aonde que eu quero chegar com isso aqui. Yeshua também dá um exemplo muito interessante, quando você vai construir uma torre ou uma casa, e por acaso você não faz contas antes para saber se você vai dar cabo dessa obra, se você vai ser um administrador fiel aos recursos que estão sendo implementados ali. Agora tem um contraponto aqui também, que ao mesmo tempo que Yeshua fala para você acumular, ele fala para não acumular. Não é isso mesmo? Não acumulareis riquezas, onde a prata, tesouros para vós sobre a terra. O que eu entendo disso? Riquezas sem propósito. Essas riquezas sem propósito, a traça e a corrugem irão comer, irão corroer. E atrás dessas riquezas, que grande parte da humanidade morre e padece por elas. Essas são as riquezas sem propósito. Vamos avançar. Voltamos no capítulo 13, o que nós temos? A bênção de Abraão aí, e a briga entre os seus pastores. Grifei ali a outra parte do texto, em que existia o quê? Conflito. Era tanta riqueza que existia o quê? Briga entre os pastores. E quando você observa a história do dinheiro na humanidade, ela sempre foi contraditória. O dinheiro desde sempre, pessoal, dividiu opiniões, sempre. É através do dinheiro que se constrói movimentos capitalistas, socialistas, tudo, quase da nossa vida, em quase toda, gira em torno disso. Eu estou falando mentira ou tem algum ser alado aqui que não depende desse vil metal para viver? Todos nós precisamos dele, todos. Ele ocupa uma grande parte em nossa vida, constantemente, a nossa alma e corpo. E é interessante, quando você observa a metáfora que o dinheiro é, não é? Para que serve o dinheiro? Se eu colocar uma pilha aqui, $1 milhão aqui, uma pilha de dinheiro, ele aqui, nesse momento, ele vai servir para alguma coisa? Não, vai ser uma pilha, como eu tenho aquela caixa, como tem esse altar, não vai fazer diferente. Agora, o valor, o que aquilo vai ser gerado com base naquilo, é outra coisa. O que vale esse $1 milhão na minha, na sua mão, é outra coisa. Então, você percebe que o dinheiro é uma metáfora, ele é um símbolo neutro. Quem dá valor a esse metal é você e eu. E é interessante que quando você observa tanto palavras quanto moedas, elas têm significado aonde são conhecidas. Olha que interessante o que eu achei aqui na palavra dinheiro hebraica. A palavra dinheiro hebraico significa kesef, significa dinheiro. Se você pega o dicionário hebraico, a palavra kesef, e sobe uma palavrinha para cima, você vai encontrar a palavra kassaf, que é desejo. O hebraico, pessoal, tem essas brincadeiras. O Rabino Marcelo sempre fala aqui que a gente precisa entender as brincadeiras que o hebraico faz a respeito. Então, são duas palavras que estão muito próximas, têm a mesma raiz, idênticas, só a pronúncia. A palavra é a mesma, só a pronúncia. Agora, elas se convergem a duas coisas. Uma é o direito de escolha. O dinheiro te dá o direito de escolher. Isso é um conceito muito importante, que a gente precisa entender como que Abraão fez as suas escolhas. Nós estamos sempre voltando ao princípio de Abraão. Abraão tinha esse princípio de escolha, porque ele tinha recursos. E também o domínio que se tem que ter através do desejo, que nós estamos falando de uma palavra que gira em torno do mesmo conceito. Todas essas duas palavras, pessoal, se enquadram em uma palavrinha mágica chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Essas duas palavras, elas juntam em um conceito próprio, livre-arbítrio. De modo que o dinheiro e o desejo atendem a necessidades, o quê? Simbólicas. Isso é um conceito importante que a gente tem que entender, como diz aí em Gênesis capítulo 4, no verso 6, e disse o Eterno a Caim, por que irastes? Por que descaiu o teu semblante? Porventura, se pode bem suportar, ser-te-á perdoado, e se não,
na porta jaz o pecado, e a ti, fazer-te pecar é o seu desejo do mau impulso, mas tu podes, o quê? Dominá-lo. Então, interessante essa relação, que eu preciso ter domínio sobre ela. E o patriarca demonstrou. Então, olha que relação interessante. Dinheiro e desejo atendem a necessidades simbólicas que apontam para o quê? Para as nossas necessidades de consumir, pessoal. Consumo nosso. Nós somos consumidores vorazes, estamos nessa terra, comemos água, bebemos água, comemos, respiramos, somos consumidores vorazes, consumidores vorazes. E aqui, pessoal, me aponta para uma relação que nós, há uma paraxá, está descrita ali. Uma relação de consumo, a relação de consumo mais antiga do planeta Terra. Qual que foi? Vocês conseguem fazendo uma pesquisa, vocês conseguem me saber qual que foi a primeira relação de consumo do planeta Terra? Posso dar uma pista? Vou colocar só uma pista aqui, mas a gente sabe que não foi maçã. A gente sabe que não foi maçã. A gente sabe que não foi maçã. Mas ali, pessoal, teve uma relação de consumo. Existiram 3 agentes ali, 3 agentes. Um agente, um produto, não foi maçã. Sabemos que não foi maçã. Estou fazendo aqui só um paralelo, porque esse objeto hoje representa a marca mais valiosa do planeta Terra. É um contraponto que eu estou fazendo aqui. Não foi maçã, e existia um produto ali, existia um consumidor, e existia um terceiro elemento ali, não posso falar que a publicidade é do diabo, não posso falar que vendas porque eu trabalho com vendas também, conheço essa realidade. Não é isso, mas existiu essa relação ali, pessoal. A relação de consumo, a relação do consumo do consumidor com o mundo real, não é a do interesse e do investimento, mas pela curiosidade. Isso aí os autores que estudam a relação de consumo falam sobre isso. Nós não consumimos porque desejamos, mas sim muito pela curiosidade. E muito também, pessoal, da necessidade. A gente precisa entender esse critério que é importante. Consumimos em função de uma necessidade. Olha lá, vamos ver Gênesis capítulo 3, como que se deu essa relação. Gênesis 3, capítulo 6. E viu a mulher que era boa a árvore para comer, e que era desejável era para os olhos, e cobiça a árvore para entender o bem e o mal. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava e comeu. Pessoal, essa relação introduz o pecado no mundo. Agora, como que algo pode ser belo para se consumir aos olhos? Precisava ter uma necessidade material, a fome, elas representam uma necessidade material. Mas não, existiu ali elementos que você começa a entender que são outros elementos que estão sendo adicionados ali, como marcas. Existe uma diferenciação específica nesse produto aqui, ó. Ele é diferente de todos os outros. Existia fome no Jardim do Éden? Não. Existia alguma necessidade que não haveria de ser atendida no Jardim do Éden? Não. Mas existiu uma necessidade simbólica e que foi atendida. E assim entrou o pecado no mundo. Jean Baudrillard diz que a publicidade não nos orienta para objetos reais, mas para um mundo concreto. Ele transforma objetos em um acontecimento pela eliminação das características objetivas. Vou fazer uma pesquisa com vocês aqui rapidamente. Quando alguém vai fazer uma lista no supermercado, a gente precisa de quê? A gente precisa de anotar, não é? Agora, quando você vai lá no shopping comprar aquela bolsa, você precisa fazer uma lista? Não precisa, né? Porque a bolsa, ela está aqui. Ela está aqui, ó, ela está num lugarzinho guardado. A necessidade, você esquece. Mas o desejo não, o desejo está guardadinho. Vai chegar num tempo que ele vai aparecer, você não precisa disso. Mas ali está o desejo. E aí, o que acontece? Essa figura é cômica.
Olha o que está ali na figura. Irrigado pela abundância da moeda, o comércio prolifera, produz fatura e, como seria de se esperar, muda o comportamento dos indivíduos que são inundados pelas riquezas. Pessoal, isso é, infelizmente, uma relação natural. A pessoa muda completamente a sua... E não foi isso que Abraão aconteceu, pessoal. Eu estou voltando sempre na pessoa de Abraão. Abraão não aconteceu isso. Abraão permanece o mesmo. Olha um outro exemplo de riqueza. Olha lá, o símbolo mais popular da poupança é o porco. Isso é usado em qualquer lugar, porque a imagem de prosperidade está associada à sua imundície e à sua voracidade. Já pensaram nisso? Já ouviram aquele ditado? Fulano tem dinheiro igual... Não repita. Não repita, porque... O acúmulo, o dinheiro está muito associado também a coisas sujas. Isso é um dito popular. Mas não é essa versão que eu quero trazer para vocês. Voltando para o texto, então, a gente diz lá agora, importante já para a gente quase finalizar, nós temos em 13 que Abraão, e disse Abraão a Ló, não haja, te rogo, briga entre mim e os meus pastores, e os teus servos. Por quê? Homens, irmãos, somos nós. E porventura toda a terra está diante de ti. Agora que vem a grande ilustração dessa palavra. Separa-te, rogo de mim. Se vais à esquerda, aí não estou fazendo novamente nenhuma alusão a essas coisas. Se vai para a esquerda, eu vou para a direita. E se vais para a esquerda, eu vou para o caminho oposto. Vamos nos separar. Pessoal, quem governar o país tem que governar para todos, ok? Presidente é o país, o presidente governa sobre todos. Atenção, o país não pode estar separado, dividido, polarizado, não, senão o país tem que ser governado por todos, é uma unidade. Separa-te de mim, se eu vou para a direita, você vai para a esquerda. Então, pessoal, olha aqui um princípio fundamental, importantíssimo que nós aprendemos aqui. Abraão, ele tinha a capacidade de escolher, mas ele querendo dar essa capacidade para Ló, para ensiná-lo a Ló a tomar essas decisões, Abraão era tão livre nas suas escolhas, que ele transfere, inclusive, o direito da sua escolha ao outro. Compreenderam? A liberdade que Abraão tinha, ele estava completamente... desprendido. Ele estava desprendido. Vai para um lado. Agora, pergunto para vocês, o caminho era conhecido para ambos. Eles já tinham ido em Canaã. Veja bem, estão saindo do Egito, estão subindo. Os dois conheciam o caminho. Os dois. E agora imagina se Ló fala assim, Abraão, eu quero ir, não quero ir para Sodoma, não. Eu quero ir para Canaã. Qual que seria a escolha de Abraão? Peraí, vamos pensar direito. Ló, vamos mudar aqui? Então, se você for para a esquerda aqui, eu vou subir junto com você também. Abraão, não sei se, né? Mas se ele escolhesse ir para o caminho da bênção, Abraão com certeza também ia subir para o caminho da bênção, não tenho dúvida. Mas aqui, essa capacidade de escolher foi muito bem ilustrada. Abraão passa esse direito de escolha para Abraão. E é interessante, pessoal, já estamos quase encerrando, uma parábola também muito importante que Yeshua ensina a respeito do rico e do Lázaro. Eu quero projetar para vocês aqui, para a gente passar rapidamente. É uma parábola muito interessante, ela é inesgotável de valores, sentidos e significados. É uma parábola que eu sou apaixonado com ela, cada vez que leio eu encontro mais significado. Olha que interessante. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico, e que se vestia de púrpura e de linha finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam das mesas dos ricos. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Imóvel, pessoal, imóvel.
imóvel. Isso não é pobreza, não, isso é miséria completa. Completa. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O nosso elemento central da história, o elemento central. Para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. O rico, levantou. Então, chamando, disse: Pai Abraão, olha só, aqui tem mistério, pessoal. Pai, ele também é meu pai, Abraão também é meu pai. Pai Abraão. No inferno, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou em tormentos e em grandes chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, aí, está vendo? Pai e filho é a ligação. Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, pois, está aqui consolado, e tu em tormentos. Em outras palavras, Abraão, você é rico, você recebeu o direito de escolher o que fazer com tudo isso. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passarem daqui para vós outros, não pode, nem os de lá para nós. Então replicou o rico: Pai Abraão, lhe imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para esse lugar de tormento. Porém, respondeu o pai Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouça-os. Olha que tremendo, pessoal. Olha que tremendo. Essa palavra está dizendo muita coisa nesse dia. Muita coisa. Vamos ver alguns pontos. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura. Então, utilizando a palavra kesef, de dinheiro, e pela teoria que construímos aqui, era um homem que tinha poder de escolhas. Ele poderia exercer o seu livre-arbítrio em terra. Lázaro, porém, passa o slide, por favor. Lázaro, porém, estava o quê? Coberto de chagas, e jazia à porta daquele rico. Então, ele não tinha escolhas. Agora eu quero fazer um contraponto aqui, o seguinte: essa parábola, gente, não está falando do nosso livre-arbítrio enquanto a salvação. Todos nós temos as nossas escolhas. Não estamos falando nada sobre isso, estamos falando de questões materiais aqui, por gentileza. Tá? Todos nós temos os livre-arbítrio. Essa palavra não se refere à salvação. Vou explicar o final dela. E Lázaro, então, não tinha muitas escolhas. Olha que interessante. O que é mais assustador é o seguinte. Passe, por favor, o slide. Disse, porém, Abraão, a riqueza, pessoal, ela traz essa possibilidade de fazermos as escolhas. Abraão passou a escolha dele para Ló. E hoje Abraão está passando as escolhas para nós. Eu aposto que talvez vocês nunca tenham visto essa parábola nesse contexto. Ele passa para Ló para tomar a escolha e agora ele está passando para nós. Porque nós temos o livre-arbítrio também, nós podemos escolher. Dentro de algumas coisas, nós podemos escolher. E aí, Pai, te imploro para que dê testemunho. E ele disse: eles têm Moisés e os profetas, ouça-os. A Torá e os profetas nos ensinam a como ser livres. E nós também, principalmente dessa casa, não temos desculpa, porque também nós temos a Torá e os profetas. Não temos desculpa. Não temos. Temos também a Torá e os profetas. Ao final dessa parábola, qual que é o final dessa parábola? É porque o rico fala assim: não, pai Abraão, o senhor não está entendendo. Se eu nascer, se eu voltar dentre os mortos, ouvirão. Aí que está o grande fechamento. Abraão fala assim: se eles não entendem, se eles não leem a lei e os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Então, Yeshua está falando a respeito de si próprio. Tá? Essa parábola tem um outro entendimento que a gente precisa entender. E aqui, pessoal, são as escolhas. E aí, agora eu quero voltar para as escolhas de Ló.
Gênesis capítulo 13, o verso 10 diz: E alçou Ló seus olhos e viu todo o Quicar, a planície do Jordão, e que todo era bem regado. Bem regado. Não é uma leitura tradicional? Pô, eu tenho que ver o meu capital prosperar, eu tenho que ter água, eu tenho que ter os recursos. É uma leitura natural. Antes de destruir Deus a Sodoma e Gomorra, era, pessoal, como o jardim do Éden. Puxa vida. Assim era a terra do Egito, a entrada de Soar. E escolheu para si a Ló todo o Quicar do Jordão e partiu Ló para o oriente e separaram-se um dos outros. Aqui, novamente, a gente tem a escolha, que Ló também tinha escolhas. Ele podia fazer escolhas porque ele era provado disso. Sem Torá, pessoal, e os profetas, tomamos escolhas erradas. Erradas. Esse é o fato. Se nós não aprendemos com Moisés e com os profetas, vamos tomar escolhas erradas. E agora vamos ver qual foi a escolha de Abraão? E disse o Eterno a Abraão: agora, separa-se de Ló, depois de separar-se de Ló, alça agora os seus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul, oriente e ocidente, pois toda a terra que tu vês, a te darei a tua semente para sempre. E porei a tua semente como o pó da terra, que se pudesse o homem contar o pó da terra, também a sua semente será contada. Levanta-te, toma posse, passeia pela terra no seu comprimento até a largura, que a ti dá-la-ei. E armou tendas a Abraão, e chegou e ficou em Eloé, planície de Mamre. E estão em Hebrom, e edificou ali um altar para o Eterno. Abraão tomou a escolha certa, pessoal. Você sabe por quê? Porque naquele próprio versículo que Yeshua fala, para que a gente não acumule riquezas sem propósito nessa terra, ele também diz. Qual que é a conclusão que a gente chega de tudo isso? Abraão ajuntou os seus tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. O coração de Abraão estava em Canaã, e é assim que o meu e o seu coração precisam estar em Israel, em Jerusalém. Ali as riquezas espirituais jamais acabarão, jamais, são riquezas eternas e duráveis. Temos retorno, como Abraão teve, prosperidade e riqueza que não se acaba, eternas, em nome de Yeshua. Restauração, já, por isso nós precisamos da restauração. Vou dar uma coisa ali que vai fechar, que você nunca mais vai esquecer. Alguém sabe o que é em hebraico a palavra prata? Kesef. A palavra prata é a palavra kesef, dinheiro. Até tem em português, me dá uma prata aí. É isso, não só em português, não. Em hebraico, kesef quer dizer prata. Agora, você como estudioso da cultura judaica, o que é prata em hebraico? Kesef. E o que é kesef em hebraico, além de dinheiro? Redenção. Puxa vida, fechou tudo agora. Aí a lei da... Fechou tudo. Por quê? O desejo do seu coração, do kesef, não é? Que é dinheiro, e kasef, desejo no céu. Abraão investiu no tesouro do céu, a redenção. Então, por isso que a prata no judaísmo, por isso que eu uso o cálice de prata. A gente tem que entender a cultura judaica. Se você não entender, você não consegue entender essas coisas. Por que que hoje à noite eu vou fazer a Havdalah, encerrar o Shabat com kesef, um cálice de prata? A prata fala da redenção. E agora, qual é o maior dinheiro que podemos ter no mundo? A nossa salvação, a nossa redenção. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.